Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1000 ohms quando a pele está molhada até 100.000 ohms quando a pele está seca. Uma pessoa descalça lavando sua casa com água molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Olha só, nessa questão fala dois valores de resistência. Uma resistência mínima do corpo humano quando está molhado, que vale 1000 ohms. Uma resistência máxima para um corpo seco, que vale até 100.000 ohms. Fala que a pessoa está com os pés descalços e molhados e que entra em contato com uma DDP de 120 volts e pergunta qual a corrente máxima. Lembrando que a gente tem a primeira lei de Ohm dizendo que U, que é a diferença de potencial, é igual a R vezes I, como o valor de U aqui é dado 120, e ele diz que o pé está molhado, então a gente vai aqui, olha só, para a resistência mínima, 1000. Como ela é a mínima, quanto menor é a resistência, maior a intensidade de corrente, já que o produto é constante. Então eu vou ter aqui corrente máxima. Para achar a corrente máxima, 1000 que está multiplicando passa dividindo, a gente tem 120 dividido por 1000. Ora, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Como é corrente, ampere. Só que a gente chama esse 10 a menos 3 aqui de mili. Então eu tenho que a corrente é igual a 120 miliampere. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais. Uma lâmpada LED que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 ampere produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? Essa questão é bem tranquila. Ele quer saber o quanto se economiza, qual é a diferença de potência. Então, eu primeiro preciso calcular quanto é a potência da luz LED. E aí, como ele fala em DDP e fala em intensidade de corrente, basta eu lembrar que P pode ser encontrado multiplicando o valor de U vezes o valor de I. Diz na questão que o valor de U é 12 volts. Diz na questão que o valor de I é 0,45 ampere. Quando eu faço essa multiplicação, confere aí, fera, você vai encontrar então 5,4 watts. Perceba que a potência é bem menor para LED do que para incandescente, quase 10 vezes menor. Na verdade, um pouco mais de 10 vezes menor. Como ele quer a diferença entre as potências, o que eu vou fazer é a potência da incandescente menos a potência da luz LED. É isso que ele quer saber. Então, basta que eu faça incandescente, 60 watts. Luz LED, 5,4. Ora, como eu vou subtrair, eu coloco decimal embaixo de decimal. Ives, mas aqui não tem decimal.
aí eu acrescento uma. Aí eu tenho 4 para 0 não dá, então eu faço 4 para 10. 4 para 10 dá 6. Aí aumento 1 aqui, 6 para 64, 54. Então eu tenho 54,6 watts, a diferença que eu economizo simplesmente por substituir a incandescente por lâmpada LED. A alternativa que diz isso para a gente é a letra A de aprovação. Ei, fera! Corre lá! Começou novembro e o melhor curso de física da internet brasileira está com 50% de desconto. Isso mesmo, www.fisicatotal.com.br. Em 2018, uma plataforma nova, novas aulas, mas a mesma qualidade de sempre para garantir a sua aprovação. Vamos juntos! Lembre que você pode! A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 volts, o que acontecerá? Fera, mais uma questão comparativa. O Enem adora esse tipo de questão, principalmente quando fala de eletrodinâmica. Então ele está falando sobre a potência de uma lâmpada. Vale a pena a gente lembrar que potência é U vezes I. Mas vale a pena lembrar também a primeira lei de Ohm, em que U é igual a R vezes I. Bom, como o que acontece é que a lâmpada ela é colocada numa tensão menor do que a tensão nominal, a gente vai ver o que acontece quando o valor de U diminui. Quando o valor de U diminui. Mas para a gente saber o que acontece aqui com a potência, a gente precisa entender o que acontece com a corrente. E aí, vindo para cá, se a gente considera o resistor ôhmico, já que ele não fala sobre a variação da resistência, eu tenho então que o valor de U e o valor de I são diretamente proporcionais. Isso significa que quando eu diminuo a DDP dividindo U por 2, o valor de I também vai diminuir dividindo por 2. Ora, o valor de U divide por 2 e o valor de I também divide por 2, o que é que vai acontecer com a potência? Como ela é resultado do produto de U e I, e eu tenho só a metade de um e a metade do outro, o valor da potência vai ficar dividida por 4. A gente poderia também considerar a seguinte situação. O valor da potência P escrito dessa forma, olha só, U ao quadrado sobre R. E aí, considerando um resistor ôhmico, se o R é constante, o valor de P é diretamente proporcional ao quadrado do valor da DDP. Então, o que acontece com a DDP acontece ao quadrado com a potência. Se a DDP foi reduzida à metade, então a potência da lâmpada vai ser reduzida, dividido então pela metade ao quadrado. Ela vai ser reduzida para a quarta parte. Na verdade, esse valor é aproximado quando a gente considera um resistor variável com a tensão. Mas com certeza a potência fica bem menor do que a metade, porque só o valor de U caindo para a metade já diminuiria a potência. Como a corrente também vai ser menor, então essa potência vai ser bem menor do que a metade. E como o brilho da lâmpada depende da potência, a lâmpada vai brilhar, só que vai brilhar bem fracamente, pois tem a metade da tensão e a corrente elétrica também vai ser menor. Logo, a potência dissipada vai ser menor do que a metade e a alternativa que diz tudo isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está na Física Total, para saber o que fazer, fera.
Um eletricista deve instalar um chuveiro que tenha as especificações 220 volts, 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima no disjuntor deve ser... Disjuntor é um limitador de corrente, então lembre sempre disso. A intensidade de corrente do aparelho ou dos aparelhos protegido ou protegidos pelo disjuntor é sempre menor ou no limite igual ao que a gente chama de valor nominal do disjuntor. O valor nominal nada mais é do que a máxima corrente que ele permite passagem. Uma coisa que é importante que você lembre também é que quando um único disjuntor está protegendo um conjunto de aparelhos ou um aparelho que apresenta mais de uma potência, em que as potências que são utilizadas separadamente, ou você usa uma ou você usa outra, para calcular quanto é a corrente no aparelho, você vai sempre utilizar a maior das duas, ou a maior de todas. E para fazer isso, você vai dividir a potência máxima do aparelho ou dos aparelhos pela DDP. No caso, ele diz que a máxima potência, quando você olha no texto, ele fala de duas potências. Ele diz que você pode ter o funcionamento numa potência de 4.000 ou de 6.800, 4.400 ou 6.800. Pegando a maior potência, que é 6.800, e dividindo pela DDP, que é 220, a gente acha quanto é a máxima corrente que passa pelo aparelho. Fazendo essa conta, você vai encontrar aproximadamente 30,91 ampere. Então eu já sei que o valor nominal do dispositivo tem que ser maior do que 30,91. Quando você olha para as alternativas, ou é 35 ou é 40. Ah, Ives, mas tem o 30, é pertinho, mas é menor. E sempre o valor nominal tem que ser maior do que a do aparelho. E ainda tem mais uma coisa. Ele fala em 10% de margem de segurança. Então eu tenho que considerar mais 10%. Isso quer dizer então que a corrente que eu vou proteger máxima é igual, se eu somo 10% ao que eu já tenho, eu fico com 110%. Então corresponde a 110% da corrente do aparelho. Ora, 110% é 110 dividido por 100, 1,1 vezes esse 30,91 que é a corrente aproximada do aparelho. Quando você faz esse cálculo, você encontra 34 amperes. Então a gente, por medida de segurança, vai proteger uma corrente de 34 amperes, que deve ser menor ou igual ao valor nominal. Ora, das possíveis respostas, 35 ou 40, como 10% já é a margem de segurança, eu vou escolher a mais próxima. E a mais próxima é a que se encontra na letra D, 35 amperes. Então a letra D é a resposta, D de detona fera. Lembrando que o valor nominal é sempre maior ou no limite igual ao do aparelho que está protegendo. Uma família adquiriu um televisor e no manual do usuário constavam as especificações técnicas como apresentado no quadro. Esse televisor permaneceu
30 dias em repouso, standby. Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%. Que quantidade de energia em joules foi produzida na usina para manter o televisor em standby? Olha só, pela tabela está dizendo que a potência de standby é de 1 watt. Ora, lembrando que energia é igual a potência vezes tempo, a gente tem como calcular quanto de energia a televisão vai consumir a partir de uma potência de 1 watt. É só a gente colocar aqui potência 1 watt e o tempo. Só que o tempo aqui está em 30, só que 30 dias. Lembrando que a unidade de tempo do Sistema Internacional é o segundo, a gente vai ter que fazer uma pequena continha aqui. A gente vai ter que a energia corresponde a 1 watt vezes 30 dias. Só que cada dia tem 24 horas. Cada uma dessas horas tem 60 minutos. E cada um desses 60 minutos tem 60 segundos. Então, a energia que a gente vai ter aqui corresponde a 3 vezes 24, dá 72, tem mais um zero aqui, vezes 60 vezes 60, dá 3.600. Bora fazer a continha ali do lado para não ter risco de erro. 72 vezes 36. 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 7, 42 e 1, 43. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 7 é 21. Fazendo essa conta aqui dá 2, 3 e 6 dá 9, 4 e 1 é 5. E aí eu tenho 1, 2, 3 zeros. Então, o total de energia é igual a 2592000 joule. Essa é a quantidade de energia que a televisão precisa para funcionar um mês em standby. Mas lá na geração da energia, o rendimento é de 30%. Opa! Lembrando que rendimento é uma comparação entre o que a gente utiliza, vou chamar aqui de energia útil, e aqui a total que é produzida. Total está dividindo, passa multiplicando, rendimento multiplicando, passa dividindo. Então, a energia total que precisa ser produzida é a energia útil, que é essa daqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, eu vou colocar como 2,592 megajoule, dividido pelo rendimento, que é 0,3. Ora, tem uma casa decimal aqui. E aí aqui eu tenho 3 casas decimais. Eu posso então colocar... Como aqui tem 3 casas decimais, eu posso tirar e botar 2 zeros e tirar a vírgula. E vou ficar que a energia total é 2.592 dividido por 300. Quando você faz essa conta, confere aí para ter certeza, mas quando você faz essa conta, você vai encontrar 25 dividido por 3 dá 8. Vai 1. 19 dividido por 3 dá 6. Vai 1. 12 dividido por 3 dá 4. Como aqui eu tenho 2 casas decimais, 8,64 megajoule. Então, para aquela lampadinha do standby ficar acesa durante 30 dias, eu vou precisar de 8,64 milhões de joule. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil.
Tranquilo demais. Um cosmonauta russo estava a bordo de uma estação espacial Mir quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores do rádio de 3 microfarad e 7 microfarad ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpra a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Olha aí, fera, essa questão é boa para você lembrar uma coisa. Sempre que você tiver uma associação de capacitores, você pode lembrar do que você já sabe de resistores, mas cuidado! A associação de capacitores em paralelo é resolvida da mesma forma que a associação de resistores em série, ou seja, você faz a soma dos valores. Já quando você tem capacitores em série, você lembra do que aprendeu com resistores em paralelo. Resistores em paralelo, você resolve capacitores em série, ou seja, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias associadas. Em particular, quando a gente tem apenas 2, a gente pode usar aquela regra prática. A regra prática do produto dividido pela soma. Então, nesse caso, eu posso encontrar a capacitância equivalente multiplicando os valores das capacitâncias conhecidas e dividindo o resultado pela soma delas. 3 de um vezes 7 do outro, dividido por 3 mais 7. 3 vezes 7 é 21, dividido por 3 mais 7, que é 10, eu encontro 2,1. A unidade que a gente está trabalhando é o microfarad. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil. Coisa fácil quando a gente sabe o que fazer. Nesse caso, como era capacitor em série, eu penso como penso quando o resistor está em paralelo. Se são só 2, caso particular, produto dividido pela soma, simples assim. Um eletricista projeta um circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, conectadas conforme a figura. Deseja-se que uma delas fique sempre acesa, por isso é ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais se mantém uma tensão constante. As outras 2 lâmpadas são conectadas em um fio separado que contém uma chave. Com a chave aberta, desligada, a bateria fornece uma potência X. Assumindo que as lâmpadas obedecem à lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria em função de X é. Olha aí, fera, uma típica questão do Enem com circuito simples fazendo comparação. Como a lâmpada respeita a lei de Ohm, a gente pode calcular a potência que a bateria fornece. Perceba que ele não fala nada sobre resistência interna, então vou considerar essa bateria como uma bateria ideal. A gente pode considerar a potência útil pela expressão U ao quadrado sobre a resistência equivalente no circuito. Ele está chamando, nesta primeira situação com a chave aberta, a potência X. A gente sabe que a DDP aqui, já que eu tenho apenas a bateria sem resistência interna, é a própria força eletromotriz. E no primeiro caso, a resistência equivalente é de uma lâmpada só, R. Então, o valor de X é dado por força eletromotriz ao quadrado sobre R. Perceba que quando eu fecho a chave, eu não vou mudar a bateria. Então, o valor aqui da força eletromotriz ao quadrado se mantém. O que vai acontecer é que eu passo a ter um circuito cuja resistência equivalente é diferente. E é isso que a gente vai calcular.
Perceba que aqui nesse trecho de circuito eu tenho duas resistências iguais em série. E como estão em série, para calcular a resistência equivalente desse trecho, eu somo R mais R, 2 R's. Perceba então que esse circuito equivale a esse aqui de baixo, olha só. Uma resistência R e em paralelo a essa resistência R, uma resistência 2 R's. A gente sabe que quando a gente tem duas resistências em paralelo, a gente pode usar a regra prática. Resistência equivalente é dada pela razão entre o produto das resistências, 2R vezes R, dividido pela soma das resistências, 2R mais R. Então, a gente vai ter que a resistência equivalente é igual a 2R ao quadrado dividido por 3R's. Simplificando R em cima com R embaixo, a gente fica com 2R's dividido por 3. Ora, essa é a resistência equivalente no circuito com a chave fechada. Como é que a gente vai determinar a potência? Usando essa expressão aqui, ó. Potência é igual a U ao quadrado sobre a resistência equivalente. A potência é o que eu quero descobrir, vou chamar de Y, porque X a gente já tem aqui. O valor de U é o mesmo, força eletromotriz, então fica eletromotriz ao quadrado, isso sobre a resistência equivalente que a gente acabou de encontrar, 2R's sobre 3. Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 2R's, ficando então 3 vezes força eletromotriz ao quadrado divididos por 2R. Perceba que força eletromotriz ao quadrado dividido por R vale X. Então, eu posso pegar essa parte aqui da fração, olha só, e substituir por X, o que significa que a nova potência que eu chamei de Y vai ser igual a 3 meios do valor anterior que a gente chamava X. Pronto. É essa alternativa que a gente tem que procurar, é essa alternativa que corresponde à resposta. Então, eu vou procurar dentre as alternativas aquela que diz que a nova potência é 3 meios de X. E vou encontrar isso na letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está no Física Total. Vamos juntos.